Nosso programa conta um pouco da vida e da obra de pessoas que deram sua colaboração na história da humanidade através do Espiritismo. Eu sou Marcelo Perrone e aqui comigo Sandra Maria. O programa de hoje é dedicado a Edgar Cayce, paranormal norte-americano e um dos mais importantes clarividentes da história. Edgar Evans Cayce nasceu em Hopkinsville em 18 de março de 1877 e desencarnou em Virginia Beach, nos Estados Unidos, no dia 3 de janeiro de 1945. Foi um vidente e conselheiro espiritual norte-americano que terá canalizado respostas para questões que tratam sobre espiritualidade, imortalidade, reencarnação, saúde, dentre outras. Aliás, sobre quase tudo, na verdade, inclusive onde encontrar petróleo. Também fundou a organização sem fins lucrativos, a Associação para a Investigação e Iluminação, de caráter religioso, beneficente e de promoção social. Edgar Cayce nasceu numa fazenda e era muito religioso desde pequeno. Cayce teria sido um dos maiores clarividentes da história. Era chamado pela imprensa como o profeta adormecido, porque predizia eventos futuros e prescrevia medicamentos com os olhos fechados, relaxado sobre um divã e ao lado de uma taquígrafa, realizando anotações no suposto estado de transe. Entre algumas predições que terá realizado estão a previsão do início e do fim dos conflitos da Primeira e Segunda Guerras Mundiais, o surgimento do nazismo, os conflitos raciais dos Estados Unidos desde o início dos anos 20, as datas dos falecimentos de 2 dos presidentes dos Estados Unidos da América à época, a extinção da Liga das Nações, organização que antecedeu a ONU em princípios e objetivos. A Grande Depressão Econômica dos Estados Unidos entre os anos de 1929 e 1934. O fim do comunismo na Rússia. E o surgimento da China como grande potência econômica e cultural. Entre as predições que ainda não se realizaram está a Terceira Guerra Mundial, que surgiria do conflito entre a Líbia, Egito, Síria e regiões remotas na Indonésia, Golfo Pérsico e Austrália. Outros eventos como transformações do clima, geologia e geografia da Terra, como o aumento do nível dos oceanos, o regresso da atividade das falhas sísmico-geológicas e vulcões, a submersão da Califórnia, o desaparecimento de Nova York, a destruição do arquipélago japonês, dentre outros que ainda estão por se confirmar parcial ou inteiramente. Assim encerramos o primeiro bloco do programa de hoje. Não saia daí, voltaremos a seguir. Estamos de volta com o programa Grandes Nomes do Espiritismo. Hoje apresentamos um pouco da vida de Edgar Cayce, paranormal norte-americano e um dos mais importantes clarividentes da história. Edgar Evans Cayce era filho de agricultores e as suas habilidades psíquicas começaram a aparecer na sua infância. É alegado que Edgar Cayce poderia ver e falar com o espírito do seu avô e outros espíritos, e ainda criança podia memorizar livros dormindo sobre eles. Na área da saúde, teria predito o aparecimento de doenças modernas como o estresse, tensão arterial alterada e o aumento das doenças cardíacas. Os seus clientes incluem uma série de pessoas famosas, como Woodrow Wilson, Thomas Edison, Irving Berlin e George Gershwin. Além das profecias, realizou também um detalhado relato sobre o mítico continente da Atlântida. Sendo o vidente mais célebre do século XX, assim como grande profeta, era também capaz de fazer diagnósticos médicos exatos e demasiado avançados para a época. Foi, além disso, um devoto proponente da erudição da Bíblia. Os pais atribuíam as suas alegações de que falaria com familiares já falecidos a uma imaginação demasiado ativa, de uma criança solitária, influenciada pela linguagem dramática das reuniões para o despertar religioso, que eram muito populares naquela região. Um dia, na idade de 7 anos, teve uma visão de uma senhora luminosa,
quando se encontrava amuado por ter sido repreendido pelo pai por ter descurado os seus estudos escolares. A visão perguntou-lhe o que ele gostaria de fazer na vida, e ele respondeu que gostaria de ajudar os outros. Então, a partir daquele momento, começou a manifestar poderes surpreendentes. Conseguia decorar as suas lições escolares, colocando os livros sob a almofada antes de dormir. Todavia, isso começou mais tarde a desvanecer-se, e Edgar apenas completou o 7º ano antes de começar a procurar o seu próprio lugar no mundo. Aos 15 anos, sofreu um acidente na escola, ao ser agredido por um taco de beisebol na parte de trás do pescoço. Entrando pela primeira vez em transe, deu aos pais todas as instruções para o tratamento da ferida. Fechamos assim o segundo bloco do programa. Não saia daí, voltaremos a seguir. Estamos de volta com o programa Grandes Nomes do Espiritismo. Hoje apresentamos um pouco da vida de Edgar Cayce, paranormal norte-americano e um dos mais importantes clarividentes da história. A primeira cura milagrosa de Edgar Cayce, realizada nele mesmo, deu-se quando perdeu a voz e nenhum médico foi capaz de resolver o problema. Então Cayce, em transe, em frente a várias pessoas, curou-se a si mesmo. Isso aconteceu em 1898, aos 21 anos, quando foi trabalhar como vendedor para uma companhia de artigos de papelaria de vendas por atacado. Naquela altura, começou a desenvolver uma paralisia dos músculos da garganta que o ameaçavam de perder a voz. No entanto, os médicos foram incapazes de encontrar uma causa física e tentaram a hipnose, mas falharam em conseguir um efeito permanente. Como último recurso, Edgar pediu a um amigo para ajudá-lo a voltar a entrar no mesmo tipo de sono hipnótico que o tinha capacitado a memorizar as suas lições no tempo de escola. O amigo então ajudou a utilizar a mesma sugestão, e assim que Cayce entrou em transe de autoindução, começou a lutar de forma tenaz com seu próprio problema. Durante o transe, recomendou a medicação e a terapia manipulativa que o ajudaria a recuperar com êxito não só a sua voz, como também conseguiria curar o problema da garganta. A partir daí, um grupo de médicos de Hopkinsville e Bowling Green, em Kentucky, resolveram aproveitar o seu talento invulgar para diagnosticarem os seus doentes. Rapidamente descobriram que Cayce apenas precisava que lhe desse o nome e endereço dos pacientes, que o capacitava em sintonizar telepaticamente a mente e o corpo do indivíduo, onde quer que estivesse, de maneira tão fácil como se encontrasse na mesma sala. Ele não precisava que lhe desse mais nenhuma informação relativamente ao doente. Entretanto, o Dr. Wesley Ketchum, um jovem médico, resolveu apresentar um relatório sobre este procedimento heterodoxo a uma sociedade clínica de investigação na cidade de Boston. Em 9 de outubro de 1910, o New York Times ostentava 2 páginas com grandes cabeçalhos e fotografias sobre o assunto. A partir daquele momento, doentes e inválidos de todo o país começaram a procurar a ajuda daquele homem milagroso. Quando Edgar Cayce faleceu a 3 de janeiro de 1945, em Virginia Beach, Virgínia, deixou mais de 14.000 registros de documentação estenografada sobre as declarações clarividentes e telepáticas que ele tinha dado a mais de 8.000 pessoas diferentes no período de 43 anos. Todos estes documentos datilografados são referidos como leituras. Essas leituras constituem dos maiores e mais impressionantes registros de percepção psíquica alguma vez emanada de um único indivíduo. Todos esses registros relevantes, correspondência e relatórios foram classificados sob milhares de cabeçalhos, colocados à disposição de psicólogos, estudantes, escritores e investigadores, cujo número de consultas tem aumentado consideravelmente. Uma análise aproximada das leituras
conforme o assunto, indica que cerca de 60% são de diagnósticos físicos, 20% são leituras de vidas passadas e os restantes 20% poderão ser agrupados com o título de outros assuntos. E este foi o programa de hoje, esperamos que tenham gostado.